professoras e professores, eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 4º ano de Língua Portuguesa, texto 7, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a fábula, que pertence ao campo artístico literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF35LP03, EF35LP09, EF35LP21, EF35LP25, EF35LP26, EF35LP29 e os escritores são D3, D4 e D7. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e às especificidades do gênero textual fábula, entre elas suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se reportam a identificação da função social de textos que circulam em campos da vida social, demonstrando compreensão global. A leitura e a compreensão de textos literários de diferentes gêneros e extensões. E a organização do texto em unidade de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. Os escritores estão relacionados à inferência do sentido de uma palavra ou expressão e de informação implícita, e à identificação do conflito gerador do enredo e dos elementos que constroem a narrativa. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Aproveitem o momento da leitura do texto do quadro Super Dica para ampliar as informações específicas do gênero textual fábula. Incentivem os alunos a levantarem hipóteses a partir das dicas sugeridas e, caso julguem necessário, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero textual se trata. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante a resolução das questões propostas. É interessante que durante a realização da questão 3, vocês observem se os alunos conseguiram encontrar as leituras que formam as palavras fábula e realize as intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 2.
Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1, com fluência e entonações adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 3 a 5, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. A proposta da questão 6 é de uma resolução escrita e individual. Dessa forma, também será possível perceber qual o nível de desenvolvimento em que os alunos se encontram em relação à elaboração da escrita da resposta. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 6 felipetas de papel com os nomes de cada um dos personagens da fábula. Esses materiais serão necessários para que seja realizada uma atividade lúdica que ajudará os alunos a perceberem a estrutura composicional do gênero textual fábula. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Aproveitem o momento da leitura do texto do quadro Só para Lembrar para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que a realizará. Ao final, relembrem junto com os alunos quais outros conhecimentos foram estudados sobre o gênero textual fábula. A proposta da resolução da questão 2 será feita em grupos. Portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com as questões. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 3 também é em grupo, ratifiquem para os alunos que o trabalho em grupo é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe e desenvolverem novas habilidades, além de ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realize as intervenções apenas se for necessário. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso da aprendizagem. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a sua ação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores.
Na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidades e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um equipamento de multimídia para exibição de vídeos de fábulas, ou a maior quantidade que conseguir de livros de fábulas. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, a qual subsidiará o planejamento e, posteriormente, a escrita dos textos. Iniciem essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, incentivem os alunos a responderem aos itens com autonomia, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades. A proposta da questão 2 é de uma resolução escrita e individual. Dessa forma, também será possível perceber qual o nível de desenvolvimento em que os alunos se encontram em relação à elaboração da escrita da resposta. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto, já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a revisão sobre o que foi estudado acerca do gênero textual fábula é que para os alunos possam relembrar as principais características sobre o gênero textual e decidirem de modo mais consciente a organização do conteúdo que comporá o texto. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos à escrita do gênero textual fábula. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de escrita e texto. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto, o aluno já com seu texto escrito fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para realizarem a formação dos grupos necessários para a resolução da questão 1, vocês podem solicitar aos alunos que retomem os grupos formados na atividade 3 ou deixá-los à vontade para tal. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta da questão 2 retoma com os alunos as aprendizagens relacionadas ao estudo do gênero textual resenha crítica, possibilitando assim que eles realizem uma autocorreção das suas fábulas, a partir da análise das respostas dadas na questão 1. Essa ação é importante, pois possibilitará aos alunos o exercício de um olhar crítico reflexivo sobre as suas produções textuais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para
consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 7. Até o próximo vídeo.